Se você olhar o Jorginho, que tanto se fala hoje de futebol de intensidade, de pressão, de não sei o quê, você não chama o Jorginho para jogar. Mas você olhar por o campo, ele faz intensidade, ele faz pressão dentro da sua organização. Entendeu? Ele tem uma... Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Jorginho parece que está no radar aí da seleção italiana, né? Não foi convocado para, né, os jogos aí da seleção do Gattuso por conta de uma fadiga muscular, né? Então é um Jorginho também que vai chamando a atenção do treinador da Azurra, né? E tinha meio que rolado um papo, né? Que estava tendo aquela reformulação, trazendo jogadores mais jovens, né? Agora, a bola que o Jorginho joga, né, professor? Ele pode jogar até com sub-15, né? O cara deita, né? Quando está dentro de campo, né, professor? Ah, Léo, se eu sou o treinador da seleção italiana, ele vai estar comigo em todas as convocações. Até a hora que ele falou, não quero mais. Joga muita bola. E a seleção italiana está gemendo, né, Léo? Tá gemendo, tá arrastada. Então, cara, essas ações, Léo, não é querer ser o dono da verdade, né, cara? Mas essas ações, tanto a nível de seleção, quanto a nível de clube, de mudança, vamos fazer um time mais jovem, vamos. Cara, o jovem, cara, é normal, ele precisa da experiência ao lado dele, dos caras mais rodados, entendeu? Com mais minutagem. Dá um alento, dá um conforto para esses caras. Calma, meu garoto, não vai por aqui, não, segura um pouquinho mais. Olha aqui, olha para cá, esses caras vão dando orientações. Eu falo isso, Léo, porque na minha época de base, onde eu treinava, eu tive a possibilidade e a bênção, né, de estar ali treinando, e treinava com o Zico, Leandro, Júnior, Andrade, aquele timaço. Pô, os caras davam altas dicas. Calma, não é por aqui, é por ali, não faz isso, faz aquilo e tal. Pô, isso foi de extrema valia para mim, cara, na minha carreira, na minha e de todos que estavam com a gente. Todos nós ali, entendeu? Então, cara, isso é extremamente importante. Mas as pessoas pegam e às vezes querem fazer uma mudança radical, cara, e minha forma de viver, eu não gosto de nada radical. Nada, não, a partir de agora, eu não gosto disso. Eu acho que você tem coisas boas que você tem que continuar aproveitando, tem coisas não tão boas que você deve mudar, mas a coisa muito radical, sim, assim na minha cabeça, o que eu vejo, né, pela minha experiência de vida, é que normalmente essas coisas muito radicais acabam não dando certo. Então, um equilíbrio ali para você fazer as coisas devagarzinho. Eu acho que a coisa que sai muito mais bacana do que essas ações assim, muito a partir de agora. Eu não sou muito afim disso. Eu acho que você tem que olhar, você tem que analisar, ponderar bastante e vai fazendo as coisas devagarzinho, entendeu? Mas as pessoas já, não, a partir não está dando certo, muda tudo. Cara, se você há um tempo atrás achou que isso era bacana, continua no processo. É igual, Léo, que eu falo, treinador, ele passa uma semana, analisou o adversário, monta a sua ideia, monta a sua estratégia, aí do nada ele muda tudo. Ele muda tudo, ou seja, o grupo de atletas olha para você e fala assim, caramba, o cara falou tanto para a gente, acreditar tanto na gente, no que a gente ia fazer, chegou no dia do jogo, o cara mudou. Eu trabalhei como coordenador de um treinador, que ele fez uma pré-temporada e ele batia na tecla. Vamos ser propositivos, vamos pegar em cima, vamos ser que bacana, vamos embora. E treinou. Quase 20 dias trabalhando em cima disso, nesse conceito. Aí, na véspera do jogo, da estreia, ele vira para mim e fala assim, professor, vou mudar. Falei, vai mudar o quê? Vai mudar o jogador? Não, vou mudar, eu vou marcar num bloco mais baixo. Eu falei, por quê, cara? Não, porque o treinador do outro lado, ele me conhece. Eu falei, tá, e aí? Não, e aí ele já sabe. Eu falei, cara, olha só, você passou por nosso grupo durante 20 dias uma ideia, um conceito, um modelo que você acredita para a gente ser vencedor. Tu vai mudar porque o cara te conhece, então você não pode trabalhar em clube nenhum. Porque todo treinador conhece o treinador, cara. O cara sabe, mas aí você tem que ter as dinâmicas. Ele não conhece os seus atletas, ele não conhece as características, ele não conhece se você mudou alguns conceitos dentro da sua ideia. Então, cara, mantém, porque você vai passar uma insegurança para os seus atletas, cara. Vai olhar para você, pô, esse treinador é maluco, cara. O cara passou 20 dias, pressiona, linha alta, pressiona, não baixa a linha, e vamos embora, e trabalhos individualizados buscando isso. Não, aí no jogo de estreia, você vai, não, nós vamos baixar a linha. Você não tem nem como falar isso para os seus atletas, cara. Não nem fala isso para os seus atletas, você vai entrar em campo, porque o treinador lá te conhece. Aí, cara, tá tudo fora do contexto. Aí ele, tá, vou pensar. Meu irmão,
Fez. Baixou a linha, pegou, final do jogo, 3-0 os caras. Aí veio conversar comigo, um cara aí, eu falei, cara, eu te falei, não é saber mais que você não, cara, você tem uma condução ali, você tem uma ideia, você tem uma construção, entendeu, cara? Então você não pode, você tem que ter essa postura, dar o teu jeito. Aí ele me conhece, eu falei, entendeu? Era meio um cara um pouquinho vaidoso, aí meio querendo dizer que ele era conhecido e tal. Eu falei, irmão, não faça isso, cara, é minha opinião, faz o que você achar melhor, você é o treinador. Eu, pela minha vivência e experiência, não faria, mas a decisão é sua. Ah, eu vou pensar. Tá bom, pense. Quando ele falou aquilo, toda a comissão foi contra, e aí não tem problema nenhum, já tive ações minhas de colocação de jogador ou tirar jogador em que a comissão não aceitou, mas eu banquei a minha ideia, entendeu? Mas ele estava trocando toda uma estrutura que ele tinha formado durante uma pré-temporada. Perdemos o jogo, aí depois ele veio, né, vai se chegando, realmente, falei, cara, tá errado. Enfim, cada um tem a sua ideia. Então, nada radical, Léo, eu gosto. Então, a gente tem que ter equilíbrio e pensamentos. E aí, quando você tem essa ideia, assim, meio de sair atropelando tudo, converse com as pessoas ao seu lado. Pô, o que você acha? O que você pensa? Tem alguma outra ideia? Tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui? O que você acha? Como você faria e tal? E aí você senta sozinho, se equilibra e tira as melhores decisões. Boa, e até em cima disso, né, professor, falando sobre essa questão do Jorginho, né, essa radicalidade, vamos dizer assim, às vezes que acontece até aqui no futebol brasileiro, né, pelo jogador já ter uma experiência, já ter uma caminhada, né, mas não tem que olhar a idade, a experiência, e sim a bola, né, e sim as lacunas que a seleção, né, de certa maneira, deixa, né, clara, né, para quem gosta de futebol, para quem faz as análises, né, e é um Jorginho, até tem a mensagem do Daniel. Jorginho teria vaga na seleção brasileira nesse meio de campo, professor? Para mim, sim. Para mim, sim. O Jorginho, Léo, se você olhar, é o que eu estou falando da coisa radical. Se você olhar o Jorginho, né, esquece a qualidade desse jogador. Se você olhar o Jorginho, que tanto se fala hoje de futebol de intensidade, de pressão, de não sei o quê, você não chama o Jorginho para jogar. Mas você olhar por o campo, ele faz intensidade, ele faz pressão dentro da sua organização. Entendeu? Ele tem um posicionamento no campo que ele faz ser pressionante. Ele tem um posicionamento no campo que ele faz o time ser intenso. Então, não é só olhar o cara que está correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá. Pô, esse cara é intenso. Legal, ele é intenso realmente. Entendeu? Mas você pode ser intenso, né? Você pode ser pressionante com a sua inteligência, tirando os espaços, antecipando as ações. E o Jorginho ele tem muito isso porque ele antecipa as ações dele e de quem está à sua volta. Então, ele é um cara que ele organiza muito o seu time. Então, ele não precisa ficar correndo igual um desesperado. De vez em quando ele faz. De vez em quando ele dá uma aceleração, uma pressão. Então, cara, a gente acabou de falar de ser radical, né? Se você olhar hoje assim, você fala assim, caramba, esse goleiro do Fluminense não pode jogar bola. O cara tem 40 e tantos anos, como é que esse cara joga bola? Porque nada é tão fechado assim. Eu não sei como foi, como esse cara se cuida, qual é a carreira dele, como é que ele está e tal, tal. Eu até conheço o Fábio. O Fábio ele foi convocado para a primeira seleção brasileira de base, a gente estava na seleção, né? Ele era do União Bandeirantes, né? Enfim, então você tem que fazer uma análise, cara, mais macro e não micro, e não radicalizar. Ah, porque vai convocar o Léo Andrade. Ah, Léo Andrade está com 37, pô, vou convocar Léo Andrade. Marcelo, Léo Andrade é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Com 37 anos, por que você não vai convocar ele? Os marcadores do Léo Andrade são os mesmos que marcam os meninos de 20, 22, 23. E quem está fazendo gol é o Léo. Por que você não vai convocar o Léo? Entendeu? Então, cara, essa visão, você tem que ser aberto às coisas, cara. Você tem que olhar as coisas, olhar o que está acontecendo ao seu redor. E eu falo muito isso, por já ter trabalhado na seleção brasileira, eu sempre falava isso, cara, seleção brasileira é momento. Eu não faço um projeto para a seleção brasileira para daqui a 3 anos. Eu não sei se eu vou estar lá. A competição daqui a 1 mês. Quem está agarrando bem? Ah, é um goleiro de 60 anos. Brincando, tá, galera? Esse é o melhor goleiro, eu vou convocar ele. Ele não vai jogar daqui a 3 anos, ele vai jogar amanhã. Então, esse cara, na minha opinião, ele tem que estar dentro de uma seleção brasileira, porque uma seleção, ela já você seleciona os melhores. Então, é isso. Então, cara, o Jorginho, para mim, cara, é o jogador que ele se encaixa em qualquer time, em qualquer seleção, porque ele é muito bom jogador, ele é muito inteligente e mostra dentro do campo.
O Jorginho não se poupa em campo. Ele é um jogador que tem muito equilíbrio e noção de tempo, espaço e o que fazer sem e com bola. Não só ele, como todos que estão ao seu redor. Então, é um jogador de muita capacidade e não é velho, né? Dentro do que a gente fala de idade, o Jorginho, eu acho que tem 33. É um cara que está na plenitude, né, de equilíbrio. Então, provavelmente, ainda mais pelas ações que a Itália está tendo, esse cara vai voltar a ser convocado nas próximas convocações da Itália. Porque é um jogadoraço, E, para mim, como eu falo do Pedro, né? Que, para mim, o Pedro é titular dos 20 times da Série A, estou falando só Série A, o Jorginho igual. Jorginho é titular de qualquer time da Série A. Jogador de muita capacidade. E a gente via, assim, né, alguns jogos da seleção italiana, e hoje, no Flamengo, que a gente vê todo dia, quarta, domingo, a gente fica mais encantado com o futebol que esse cara joga. E aí o senhor aborda uma situação, professor, que de fato é interessante. Até o nosso camarada Roberto Pinheiro, né, ele fala sobre essa questão, só jogar a camisa que cai certinho, né? E é um jogador que ele joga com intensidade, com e sem a bola sempre orientando, sempre muito atento, sempre muito ligado, sempre muito concentrado, né? Você consegue olhar na expressão corporal, até mesmo na fisionomia, quando você está vendo a TV, né? Enfim, no estádio fica um pouco mais complicado, né, de você notar isso, mas você consegue perceber quando ele não tem a bola. Ele é um cara sempre que se posiciona muito bem, né? Então ele está sempre realmente dentro do jogo, jamais fora do jogo, né? E essa questão, professor, eu estava pensando hoje pela manhã, né? Eu acordei mais cedo para rezar de madrugada e veio isso na minha cabeça, né? Porque eu já tinha montado a live, né? Para hoje. A participação do futebol brasileiro, professor, no Campeonato Mundial de Clubes, no entendimento do senhor, acha que, de certa maneira, os treinadores lá da Europa, o próprio Jorginho, o Saúl, até outros jogadores que venham jogar agora no futebol brasileiro, de certa forma, serão avaliados de uma maneira diferente? Falando, caramba, o futebol brasileiro não está tão abaixo em relação ao futebol europeu como a gente imaginava, né? Porque é um Jorginho descartado, né? Meio que quando volta para o Brasil, fica um pouco sumido, né? E agora, né, o Gattuso, de certa maneira, já tinha o colocado, né, numa pré-lista para convocá-lo. Acha que tem alguma ligação, né, o bom desempenho das equipes brasileiras, o bom nível de futebol jogado, né, por essas equipes no Mundial de Clubes, que foi muito legal, né, realizado pela FIFA? Ah, sim, Léo, com certeza o cara vai olhar diferente. Vai olhar diferente. Primeiro, começa a ter uma mudança de ações. Quais são essas mudanças? Acontecia muito, né, a galera lá da Europa vir aqui buscar a nossa obra-prima, né? Pegar aqui a matéria-prima, desculpa, pegar a nossa matéria-prima. São os meninos e levar para lá, e levar para lá, e levar para lá. E era muito difícil os clubes daqui pegarem jogadores de 25, 26, 27, 28, enfim. Por quê? Porque a parte econômica era muito complicada. Agora, os times como Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, com o Texo aí, enfim, os clubes estão se organizando, eles estão começando a ter esse poder de trazer. E o que aconteceu? Os caras de lá, e não tem jeito, Léo, eles começam, por que está saindo tanta gente daqui indo para lá? E no cenário mundial, o clube do Brasil que mais está trazendo é o Flamengo. Então, esses caras estão inseridos num Flamengo que vai chamar atenção porque estava no Mundial também. Então, é uma junção, né? Aquilo que eu vi que os astros se reuniram e se juntaram. E as coisas começaram a acontecer. Então, cara, eu falo sempre isso, Léo. Lógico que você tem que olhar o campeonato, o nível do campeonato, onde o cara está atuando, mas você tem as características individuais desse atleta. E o cara não vai esquecer. Ele pode estar até jogando numa liga um pouco mais baixa, com menos competitiva, mas a capacidade desse atleta é grande. Então você tem que entender o tempo que você vai ter para esse atleta para readaptar ele a essa parte de intensidade de jogo, característica de jogo, e saber se vale a pena ou não. Ah, não, só tem um dia para adaptar esse cara que joga no mundo árabe. O que mudou no mundo árabe? O mundo árabe, o futebol é o mesmo. O que mudou? Eles começaram a levar muitos nomes pesados para lá. E aí começou a chamar a atenção do mundo. Só que a competitividade deles ainda é baixa. Então, os jogadores que lá estão têm um nível de competição um pouquinho menor. Então, você tem que acelerar para a entrada nesse processo, novamente, de competição. Né? Não é que lá não tenha, mas a competitividade deles lá é mais baixa do que aqui uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, enfim, como na Europa também. Você tem que ter essa noção dos porquês. Por que eu estou chamando? Por que eu quero? E o jogador também fora de... Vou trazer ele para cá, e aí o que acontece, Léo? Eu tenho 3 dias, 4 dias, 10 dias com esse cara ficar. Olha só, pretendo levar você para uma Copa do Mundo, pretendo te convocar. Por que você lá, cara, não joga na intensidade? Eu já cansei de falar isso com atletas que trabalham comigo.
Cara, você está jogando numa Série B, mas você não é jogador de Série B, não, cara. Você é jogador de futebol, trabalha para estar numa Série A. Não fica jogando no nível da Série B. Se a Série B tem um nível mais baixo, joga no seu nível, que você vai se destacar e você vai sair daqui. Então é mais ou menos isso, Léo. Então tem que ter esse olhar, né, do que é o universo, de como as coisas estão acontecendo. Então, como passou a vir jogadores já, como Saulino, Jorginho, enfim, vários jogadores que estão já sedimentados na Europa, vamos dizer assim, vindo para cá, com certeza os caras vão começar a olhar para cá com outros olhos, com mais atenção, juntando o que você falou muito bem. Os clubes brasileiros foram bem no Mundial. Foram bem no Mundial, dentro do Mundial. Mas não chegou, não é isso que eu estou falando. Estou falando de desempenho, conseguimos desempenhar legal. Não foram, vamos dizer, avacalhados, chegar lá, tomar 5, tomar 4. Não, competiram. E o importante é competir. O resultado. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.